Pessoal, então, boa tarde, novamente, né? Sejam bem-vindos aqui ao debate do filme La Chinoise, A Chinesa, filme de 67, né, realizado pelo Jean-Luc Godard. Então, dando continuidade à Mostra Godard aqui em Londrina, na verdade, agora encerrando, né, o quinto filme que a gente está exibindo. A gente hoje tem dois convidados aqui especiais, como eu falei no começo da sessão, a professora Bárbara Marx, do Departamento de Letras da UEL, né, e o Arthur Yankiewicz, que é diretor e roteirista de cinema também, e é curador do Festival Quinoarte de Cinema, que, como eu falei para vocês, vai ser de 10 a 19 de novembro, né, Arthur? Aqui no Vila Rica. Falando agora um pouco do A Chinesa, não sei se alguns já tinham visto antes o filme. É um filme que demanda muita concentração, né? Vocês viram que tem muitas falas. Até na divulgação que a gente fez nas redes sociais do filme, eu inseri um trecho da crítica que o Paulo Emílio Salles Gomes fez na época que o filme estreou no Brasil, que ele falava que para você gostar da chinesa, primeiro você tem que gostar de pessoas conversando, tem que gostar muito de teatro e gostar muito de política também, né? E o Godard estava numa fase da carreira dele que ele já tinha começado a fazer longas no final dos anos 50, já tinha feito mais de 10 longas-metragens em 67, e ele falava assim que às vezes ele conversava com pessoas que entendiam de política e elas não entendiam nada de cinema. E ele também sabia que algumas pessoas que entendiam muito de cinema não entendiam nada de política. E ele queria fazer um pouco desse filme para poder aproximar essas duas áreas, né? O filme é rodado com uma das parceiras do Godard naquele momento, que é a Ania Wiazensky, aquela atriz que faz a Veronique, né? Também tem um ator que é muito conhecido na filmografia do François Truffaut, que é o Jean-Pierre Léaud, né, que faz o personagem que é um ator ali, né, que é um personagem engraçado também. Tem a Juliette Bertot também, que faz a terceira personagem mais importante, talvez, da trama. E também tem uma mescla, né, a Ivone, né? E tem uma mescla de pessoas reais, né, pessoas reais, entre aspas, que aparecem no filme também dando depoimento, tal, né, alguns amigos ali da Ania Wiazensky, porque a Annie fazia faculdade de filosofia, né, na época, e ela trouxe um pouco dessa realidade dos estudantes na França, naquele momento, em 67, que estava tendo muitas greves na França, então eles estavam discutindo muito isso nas universidades também, e havia também o regime de Gaulle, né, um presidente autoritário, tal, então isso tudo depois vai culminar no maio de 68, um ano depois do filme. Eu lembro que a primeira vez que eu vi o filme foi no contexto de um curso de filosofia na Unesp, lá em Marília. Eu lembro que a galera pirou assim no filme e tal, e na época eu era novinho assim, falei, nossa, por que eles estão pirando tanto, tal? Não entendi quase nada desse filme, né? E hoje foi a primeira vez que eu pude ver no cinema, na tela grande assim, e algumas coisas vão fazendo mais sentido na revisão, assim. Então, só um recado, quem depois quiser rever o filme, vai passando também outras camadas, né? Também é um filme realmente com muitas informações. Então, a primeira pergunta que eu ia fazer para a Bárbara e para o Arthur, começar pela professora Bárbara, como é que você vê essa primeira incursão do Godard no cinema que diretamente fala de política, né? Não que ele não falasse dos outros filmes, mas aqui ele está também inserido na temática do filme, né? Tem essa questão dos estudantes franceses que estavam estudando as teorias do Mao Tse-tung na China, a Revolução Cultural, e eram estudantes burgueses, né, que tinham grana, não trabalhavam, mas no conforto do seu lar ali podiam falar das teorias marxistas, leninistas, né, tal. Então, como é que foi a sua primeira recepção ao filme? Né, a primeira vez que você viu, tal, e revendo hoje? Oi, boa tarde. Bom, eu vou fazer assim um comentário meio geral sobre o filme, mas aí assim meio comentário geral, mas desdobrado em dois caminhos, né? Eu acho que o primeiro, que talvez responda aí a sua pergunta, esse é um filme que não é o último filme que encerra essa década de 60, né, no cinema do Godard. Se eu não me engano, tem um outro, agora também não consigo me lembrar o nome, que é de 69, não lembro agora, né, mas, enfim, o La Chinoise, de fato, é um filme que, digamos que marca esse momento mais do cinema político, do Godard e tal. E nesse sentido, assim, eu acho que, pensando nesse filme como um cinema político, né, digamos assim, eu acho que é um filme cheio de contradições, né, então queria falar um pouquinho sobre isso. E eu acho que um outro lugar para esse filme do Godard, que seria interessante também a gente falar, tem a ver muito com aquilo que o Godard vai fazer posteriormente, né? Então, é um filme em que há uma consciência muito técnica, né? Muito técnica do que se podia fazer com o cinema, né? E isso é muito característico também do Godard. Então,
para além de pensar nesse filme com um enredo, em que há uma historinha ali acontecendo, eu acho que o filme ele tem a sua validade estética, né? E, claro, uma validade em termos de discurso político e tudo mais, mas tem uma validade estética que está nessa consciência de um cinema bastante técnico e um cinema que vai dar uma importância ao que o Godard depois ele já vinha fazendo, mas ele vai fazer isso de uma maneira muito mais acentuada na década de 70, 80, que tem a ver com a materialidade dos objetos, né, e com uma materialização mesmo da escrita, né? Então, o Godard, que era um cara absurdamente obsessivo pela escrita, né? Eu não diria nem só literatura, mas pela escrita enquanto materialização da palavra e codificação, enfim, ele era um cara que precisava da escrita, né? Isso vai ficar muito claro quando ele, por exemplo, faz a sua obra maior, que é a história do cinema, e que a gente pode pensar assim que a grande metáfora dessa obra maior é o dispositivo como a máquina de escrever, né? Então, essa obsessão pela escrita vai levar... Acho que esse filme é o filme, por exemplo, que o Godard ele radicaliza aquilo que movimentou tanto a Nouvelle Vague com a ideia de que era preciso reivindicar uma autoria no cinema, né? Então, o diretor, que passa a ser um cineasta, é aquele cara que escreve, né? Então, se escreve um filme como se escreve um livro, né? Claro que é um outro lugar, né? Tem um dispositivo diferente, é uma linguagem diferente, quer dizer, é uma mídia diferente. Mas acho que, nesse sentido, assim, essa relação do Godard sempre com a escrita vai levar esse cinema vai levar o Godard a fazer um cinema muito autoral. Não no sentido, acho que, de uma particularidade, né? Não é isso, mas um cinema em que é possível ver que aquilo é técnica, né? Não sei se está ficando claro, mas assim, vou chegar nessa parte talvez que seja política. Por exemplo, nesse filme, especialmente, não sei se vocês vieram nos outros, mas assim, olha como esse filme ele se afasta, por exemplo, do Acossado, que seria aí o primeiro grande filme do Godard, né? Em que já há uma série de textos, cartazes, grafites, panfletos, né? Ou seja, objetos que remetem ou que são exatamente a escrita, né? Que pode ser a literatura, que pode ser a palavra, mas a palavra escrita, né? No entanto, aquilo no Acossado, a gente vê que o Godard usa isso, mas ele usa isso como uma espécie de metáfora até para vaticinar os acontecimentos do filme, né? Então, eles entram ali nesse processo que é próprio do processo do filme. Aqui eu acho que o Godard faz uma coisa muito diferente, né? Ele vai usar todo esse material, tudo que vocês viram de fotografia, de coisas coladas, o uso, né? Há um uso assim ostensivo, né? Um uso visual, né? Que é ostensivo e que inclusive machuca, né? o olhar do espectador. E esse uso extensivo da palavra, né? Da palavra escrita, ela está em todo lugar. Então, ele vai construindo esse processo político, né? A partir dessa palavra que está em todo lugar. Então, ela está na parede, ela está no excesso dos livros, e ele torna o filme, nesse sentido, muito caricato, né? E a própria produção do sentido do filme, a gente vai buscar esse sentido ali no que está dado a ver, né? Não é preciso que a gente faça uma interpretação, isso quer dizer isso. Não, está tudo ali, na cara, né? Então, nesse sentido, acho que um filme assim, que tem esse ar de, talvez, de mais pop art, tem esse ar mais publicitário e tal. E, bom, sendo político, sim, acho que... Eu não sei, é próprio daquilo que tinha muito, que vai acontecer na França, né, ali em maio de 68. Mas eu acho também é um filme cheio de contradição, né? Esse era um comentário também geral, né? Então, ele vai explorar essa classe burguesa, né? Vai contrapor os personagens, né? Então, são duas mulheres ao lado de três homens se enfiam num apartamento super burguês.
e aí eles pintam o apartamento, né, com as cores da bandeira da França, né, e essas duas mulheres, elas representam, assim, elas figuram lados que são opostos, né? E o que é muito curioso é que, enquanto uma, né, quer dizer, ela é super intelectual, mas ela meio que seria aquilo que o Sérgio Buarque de Holanda chamava de esquerda caviar, né? Quer dizer, essa esquerda festiva, né? Porque ela tenta encontrar um lugar que está mais próximo, talvez, do da Ivone, né? E a Ivone passa o tempo todo fazendo um trabalho doméstico, né? Então, ela meio que é caracterizada ali como a figura que, não diria burra, não é isso, mas com a figura que não se intelectualiza, né? Ela é ingênua nesse sentido, né? E aí todas essas contradições, né? Então, assim, os personagens eles aparecem de uma maneira muito caricata. Tem essa ideologia toda, né, de uma esquerda, mas não se sabe muito bem que esquerda que é essa, né, um comunismo, mas também não fica muito bem definido que comunismo seria esse. E, no fim das contas, acho que talvez o personagem, como você tinha falado, né, talvez o personagem que tem, assim, uma maior atuação, talvez uma atuação mais cautelosa nesse sentido, mais próximo seria, né, uma realidade, é o Omar. O Omar, ele faz uma intervenção, né, vai apresentar algumas ideias para eles, e o jovem negro que aparece naquele momento, acho que no começo do filme. Mas eu vou deixar o Arthur falar. Não. Vai, pode Mas falar. só um complemento que você falou da Ivone, eu achei interessante que tem uma hora que a Ivone conta a sua trajetória, né? Que ela nasceu no campo, tal, e daí ela foi para Paris, acho que em 65, trabalhou de doméstica, foi prostituta, um monte de coisa. Enquanto a personagem da Anne Wiesenski, que é a Veronique, ela é uma jovem burguesa, uma família de banqueiros, né? Ele fala, né? Então muito rica. Então ela idealiza a revolução socialista, né, a luta contra o capitalismo. Ela nunca trabalhou de fato. E ela comenta com aquele intelectual no final do filme, no trem. Ele é um filósofo. Filósofo, né? Ela fala, quando eu trabalhava manualmente, eu ia bem na faculdade, até melhorava nas aulas, né? E então no ano que eu não fiz isso, eu fui mal, tal. Parece que ela tem uma mínima consciência de que ela precisa também trabalhar com as mãos, assim, não só com a mente. E é estranho, assim, porque eu acho que esse filme, assim, ele é muito a cara da obra do Godard, né? Em vários sentidos, assim, no sentido estético mesmo, se bem que a gente não pode falar que não dá para fazer a separação entre estética e política, né? A gente não separa, a estética é sempre política. Mas eu acho que tem esse aspecto, né, de ser no sentido muito dessa reivindicação de autoria, né, de haver ali um autor. Inclusive o Godard ele está o tempo todo, né, essa relação com o teatro é uma relação que está na plasticidade da imagem, né, e no modo como ele trabalha toda essa mise-en-scène, né, quer dizer, o tempo todo ele fala com os personagens, então não se sabe muito bem, ele desloca isso, né? É um filme, mas, no fim das contas, a nossa experiência de expectação, né, a nossa experiência como espectador, a gente está ali, mas a gente está vendo que é um filme, mas, no fim das contas, fala sobre o próprio filme, né? Então, ele tem essa coisa de produzir o discurso sobre o próprio filme. Mas também é muito o Godard no sentido de pensar assim, né? O Godard era um cara também que vinha desse lugar mais abastado, era um cara super intelectual, e que se mete, né, também com o comunismo, mas que não tem essa relação que vai ter a Veronique, né? A mesma coisa também. Ele não é um cara que vai trabalhar, né? Então tem esse contraponto entre essas duas personagens, né? Porque é uma que está no trabalho mesmo do campo, né? E que a gente poderia dizer que então não é exatamente uma operária, porque ela não está no lugar da indústria, né? Mas é aquela que tem o trabalho manual, que conhece o que é trabalhar, né? Levantar às 5 horas da manhã e levantar às 7 no inverno. E a outra não, né? A outra tem o conhecimento. Então, assim, parece que o filme ele está sempre nessa dialética, né? O tempo todo, né?
ele faz esse movimento assim o tempo todo. Acho que talvez para tentar encontrar um ponto, né? O que seria um ponto para uma sociedade justa. Não sei. Me parece que é isso. Passando para o Arthur agora, Arthur. A gente tinha visto nos filmes anteriores, né, Pierrot Le Fou, um método do Godard que se aproxima do Brecht no teatro. Aqui fala muito do teatro do Brecht e tal, de quebrar a quarta parede, de falar com o espectador, né? A Ana Karina fala com os espectadores. Aquela lousa em que está escrito um monte de nome de autores e intelectuais. De autores também. O único que sobra é o do Brecht. Né? Ele do apaga Brecht. todos e só deixa Vai o do apagando todo mundo, né? Essa cena é bem legal. Então eu queria primeiro saber de você, assim, como é que você vê esse dispositivo, porque nesse filme ele radicaliza até alguns métodos, assim, de mostrar que, olha, gente, isso não é a vida real, é um filme, né? Aparece o Raul Coutard, o diretor de fotografia, filmando, né? A Ana Viazensky, eu acho que o Jean-Pierre Léaud, um dos dois, assim. A Jean-Pierre Léaud, né? A voz do Godard parece muito baixinha, né? Também, às vezes, a gente só vê pela legenda, né? Tradução, né? Ele perguntando algumas coisas ali. Então, assim, é um filme metalinguístico que fala também do cinema, né? Apesar de também falar de muito da política naquele momento. Então, qual a sua visão, assim, um pouco... não sei se é a primeira vez que você viu no cinema também e tal, do filme de forma geral. Não, no cinema é a primeira vez que eu vi, mas eu na época que a gente baixava filme, etc. e tal, eu já tive a chance de assistir bastante coisa. Usava até para estudar um pouco de francês, inclusive, porque é um filme que as pessoas falam o tempo inteiro e tal. Eu ficava ouvindo para ajudar a aprender francês. Mas eu acho que você toca num ponto-chave quando você diz essa coisa da forma, né? Também eu acho que é o assunto que eu me sinto mais credenciado, por assim dizer, para falar, pelo fato da gente mexer com cinema. E essa coisa da forma, além de ter essa apropriação do Brecht, né, que a gente se torna bem evidente, mais ainda evidente nesse filme, que, né, por exemplo, não são personagens que eles são tridimensionais, assim, não são personagens que são psicologicamente motivados muito, assim, eles estão lá quase como um símbolo, realmente, estão representando uma ideia, representando uma coisa X, para que as pessoas tirem as próprias conclusões a partir disso aí, né? Mas apesar de ter essa forte relação com Brecht, essa coisa especialmente isso que você comentou da entrevista com os personagens, é uma coisa que vem desde os filmes anteriores, assim, né? Eu lembro que são 3 filmes que vêm antes desse, que é eu não lembro se é de 65 ou 66, que chama Masculino e Feminino, que é um dos meus filmes preferidos do Godard, esse eu acho muito foda. Tem um no meio que chama Made in USA, cá entre nós que eu vou ter que admitir que eu não lembro exatamente do que se trata esse aí, mas tem um desse no meio. E depois, já em 67, tem um que se chama Duas ou Três Coisas que eu sei dela, que também é muito bom. E esses dois, o Masculino e Feminino e o Duas ou Três Coisas que eu sei dela, e tem o tempo todo também essa dinâmica de o próprio Godard estar fora de quadro entrevistando um personagem. Isso, então, assim, além dessa aproximação brechtiana das coisas, dá para entender que o cinema do Godard já funcionava assim. Era uma coisa que ele realmente... E é inclusive parecido, porque você ouve inclusive a equipe passando, o cara cita que tem técnico em volta, não sei quem. Então tanto essa coisa da quarta parede quanto essa coisa de explicitar que se trata de uma construção, né, para quem está assistindo, chamar a atenção que aquilo não é uma representação exatamente do mundo real, isso é uma construção em si. É mais presente nesse filme, mas é uma coisa presente na obra do Godard, não começa aí, e também não exatamente serviria só para tratar dessas coisas mais explicitamente políticas, assim, né? Tipo, é uma aproximação de cinema que vai desde antes, assim, que é uma coisa de, sei lá, passa a impressão de investigação, assim, né? A gente olhando em volta, né? Acho que, como você falou, é uma tentação grande, mas é um terreno muito perigoso você tentar decodificar os filmes, assim, né? Pensar, isso quer dizer isso, ou isso está representando isso. É uma armadilha muito grande, especialmente no cinema como o do Godard, que cada coisa significa 50 e liga com outra 50 e faz referência a 150. Então, eu acho que existe muito essa coisa da forma. A forma chama muito atenção para si, mas é um dispositivo que o Godard sempre usou, né? Seja para construir personagens dramaturgicamente, seja para investigar o assunto qualquer que seja. Então, acho que esse ponto da obra dele, como você citou, ela toma uma direção mais politizada. E, inclusive, ele fala, né, até porque eles vão para a China, né, e formam um coletivo de cinema, né, que se chama Ziegler-Vertov, que também teve o Glauber Rocha se envolveu, Jane Fonda, né, muitas pessoas que eram ativistas no cinema entraram em contato com esse coletivo. Então, assim, ele dizia que a partir do Ziegler-Vertov ele não se faria mais filmes sobre política, mas se faria cinema politicamente. Então é uma coisa, eu acho que, tipo assim, como a Bárbara também foi muito feliz em abordar, né, tipo assim, a forma e o conteúdo, eles na verdade são meio que uma coisa só, e as opções, elas não estão lá por uma estética pura e simples, né, elas estão profundamente ligadas com aquilo que o assunto trata. E eu também acho que o filme, ele não que ele caia nas revisões, mas assim, conforme o tempo vai passando, você começa a ficar um pouco mais atento ao tipo de contradição interna dele, né, como qualquer filme que trata de política, ou como qualquer assunto político, na verdade, né.
E eu acho essa coisa da construção, especialmente da personagem da Ivone, acho uma coisa que tem seus momentos de ser bem problemática, assim, também, né? Eu acho que tratar a personagem desse jeito, e construir especialmente uma figura de uma mulher que é de periferia, que vem do campo, né? Da região metropolitana ali e tal. Mas assim, eu acho que é um filme que não é exatamente que ele envelheceu mal. E eu diria até que ele não envelheceu mal, porque aí já tratando da coisa da política, né, de uma coisa, tratando sobre o assunto do filme, eu acho que ele tem duas coisas que dá para atestar a relevância da obra enquanto obra, assim. A primeira é que, apesar de como você comentou, ele está extremamente ligado a um lugar e a um período de tempo específico, né, que seria a Europa e a França da segunda metade dos anos 60, né, tem muita coisa que ele poderia estar falando de organizações de esquerda em qualquer lugar do mundo, em qualquer época, inclusive no Brasil em 2023. E outra coisa, que daí já é um pouco mais engraçada, é que dá para atestar que não se trata de um filme chapa branca, nem de uma coisa feita para promover ninguém. Porque para todo mundo que foi exibido esse filme na época, todo mundo odiou e falou muito mal. Assim. Foi exibido na Embaixada da China, porque o Godard tinha uma ideia de fazer uma turnê pela China com todo mundo. Mostrou primeiro, todo mundo odiou, todo mundo xingou ele, falou que ele estava sendo tratado feito idiota. Os jovens universitários de Paris também se sentiram extremamente ridicularizados, também falaram muito mal. E a partir daí, né, tipo, acho que dá para ter por base que o olhar do Godard, ele, apesar de ser investigativo, ele não exatamente toma parte de um lado para falar bem, nem de um lado para falar mal, assim, né? Nem do comunismo, desse maoísmo que era muito em voga na juventude europeia, especialmente francesa da segunda metade dos anos 60, nem o comunismo russo-soviético mesmo, que era a coisa, né, que tinha se consolidado muito antes. Legal, Arthur. Pessoal, então vamos abrir para os comentários, né? Imagino que muitos de vocês queiram fazer observações ou fazer alguma pergunta também, né? Então, se alguém quiser fazer uma primeira observação, comentário, sinta-se livre para fazer comentários, né? Podem pensar um pouquinho também, eu também posso fazer uma pergunta aqui também. Bom, enquanto ninguém faz uma pergunta, uma coisa que eu acho legal também do filme é... Você comentou duas ou três coisas que eu sei dela, que parece que tem um ar de improviso, né, ou de espontaneidade, que a gente não sabe se aquilo está sendo encenado por um texto prévio, ou se as pessoas estão falando aquilo meio que naquele momento que o Godard fez a pergunta, né? Porque aquele personagem que é o exilado do grupo, pelo que eu entendi, o Henri, né? Eu tinha entendido que ele era um estudante mesmo e era amigo da Anna Wiesenski, né, na faculdade de Nanterre, né? E parece que ele está ali no filme também para ser um dado do real, assim, né? Um estudante universitário francês daquele período dando suas ideias, assim, né? O filósofo no trem também traz esse dado da realidade e tal. E o que é legal também é que o filme tem uma espécie de subtítulo, é um filme em construção, né? Um filme em vias de se fazer e tal. É um work in progress. E ao mesmo tempo aquele percurso do trem, a gente tem esses dois personagens conversando e ele meio que vai mostrando para ela que todas essas ideias revolucionárias dela não passam, no fundo, de uma espécie de vaidade burguesa, de querer se posicionar do lado, né, dos operários, dos camponeses, mas nunca ter sido nem uma operária nem uma camponesa. E que se ela não, o que ela vai fazer depois que ela conseguir destruir todo o sistema? E ela não tem nenhuma ideia, né? Acho que nesse ponto que deve ter cutucado os estudantes franceses daquele período, né, porque queriam muito a revolução também, mas não sabiam o que botar no lugar, né? Depois se seria um outro sistema autoritário, de uma outra maneira, com outros líderes ou não, né? Então acho que aquela conversa ali deve ter sido uma espécie de dinamite para a época, assim, né? Imagino estudantes vendo isso, assim, devem ter ficado muito, muito bravos. Mas uma coisa que o Arthur comentou também que eu acho legal é que a gente não consegue entender exatamente a visão do Godard politicamente nenhum personagem específico, né? Estava comentando com a Bárbara que ele fala que se aproxima um pouco da visão do Omar, do jovem que faz aquela breve aparição, mas ele também tem uma simpatia pelas duas personagens femininas, ele comenta, né? Então fica uma coisa um pouco mais solta, assim, né? Mas tem algo muito inventivo também no uso da trilha sonora, né? Hoje em dia é comum a gente fazer uma piada assim, o cara usa uma camisa do Che Guevara comprada na Lacoste, sei lá, numa marca super chique, assim, tal, muito cara, tal. Essa questão da esquerda de boutique ou alguma coisa assim. Mas naquele momento estava se surgindo essa autocrítica da esquerda, né, internamente, e ele conseguiu mostrar isso com signos visuais de maneira muito engraçada, lúdica, né? Também tem esse outro lado. Agora, o fato também deles falarem muito, eu acho que tinha uma influência do Jean Rouch, do cinema documental francês,
que já tinha feito um documentário com jovens franceses, o que vocês pensam da vida, tal. E o Godard gostava muito do cinema etnográfico do Jean Rouch, né? Então acho que também tem essa influência do cinema documental francês do período também. Né? Sim, né, ele teve um programa na TV francesa nos anos 70, né, o Godard, em que ele entrevistava crianças, né? Sim, então perguntava coisas sobre Deus, sobre as coisas assim. Então essa coisa desse interrogatório com os personagens parece ser muito o modus operandi do próprio Godard, assim, parece uma investigação quase socrática, assim, não sei que impressão que vocês têm. Sim, sim. E outra questão também, até eu estava vendo o noticiário ontem, falando que o ex-presidente, falando do Brasil, você falou do Brasil 23, deu uma entrevista comendo pão na padaria para explicar os supostos crimes recentes e tal. Mas daí a comentarista da Globo News estava dizendo assim, para quem tem uma mínima leitura audiovisual, tá vendo que ele está criando essa imagem do cara simples, numa padaria, com uma mensagem de um suco natural ali no fundo, comendo enquanto fala e tal. O filme meio que fala muito isso, né? Que uma imagem é uma imagem apenas, não é a realidade em si. Ele até chega a citar, né? Essa frase que está na parede, como você... Tem que confrontar ideias vagas com imagens claras. Sim, e também fala que a imagem nunca é a reprodução da realidade, sim a realidade do seu retrato, né? Que é uma citação, se não me engano, do Paul Klee, do pintor. Então ele tá o tempo todo lembrando assim, gente, é apenas um filme, uma estratégia de encenação para discutir uma ideia, né? Não é exatamente a realidade em si. Mas a tendência do público, eu acho, de forma geral, por estar acostumado ao cinema mais clássico, tradicional, que conta uma história, é buscar identificações com personagens e acreditar naquilo, numa espécie de suspensão da descrença, né? Tentar acreditar que aquilo está acontecendo, que é uma célula terrorista que vai matar lá o representante da cultura do governo russo, tal. E isso deve talvez ter causado também uma espécie de ruído, assim, né? Eu acho que no público estava acostumado a um cinema mais tradicional nesse sentido, né? Não um cinema influenciado pelo Brecht, né? Que você daí tem um sentido do épico, narrativo, você não tem heróis, né? Também, né? Uma outra linha. Então acho que tem isso também que o filme causou nas pessoas, né? Mas foi um filme que teve muita influência no cinema novo brasileiro. Tem um texto do Cacá Diegues comentando que assim como as pessoas antes falavam de escritores, outras gerações anteriores, tal, ali no final dos anos 60 era muito comum nos bares ali no Rio, São Paulo, as pessoas falando do Godard, do filme do Godard, tentando discutir os filmes também, tentando entender o que esses filmes, né, traziam. E curiosamente o roteiro da Chinesa foi publicado no Brasil em português já em 68 já. Eu tenho um livro lá em casa que tem uma entrevista do Godard com a de cinema, e no apêndice do livro tem um roteiro todo traduzido em português, que é algo muito difícil, né? Sair um roteiro de um filme já quase logo depois do seu lançamento, né? Para mostrar como ele teve uma importância também já política muito forte na época, já que o Brasil também estava vivendo o AI-5 em 68, né? Quando o filme estava sendo discutido aqui também, auge da ditadura militar, né? Então tem isso. Alguém quer fazer alguma observação, tal? Opa, agora primeiro corajoso ali. Eu queria fazer uma pergunta, assim. Eu olhei para o filme, assim, pensando, assim, como uma autocrítica do Godard, né? Olhando para a vida dele, assim, né? Como um cara extremamente político, que já participou, inclusive, de encontros do jornal A Causa do Povo, acho que né? Enfim, um dos jornais mais políticos da França, né? E eu vejo uma crítica a esse movimento comunista francês que existia na época, né? Então, a forma como eles tratam a única meio proletária do grupo ali, e também o final, né? Onde a personagem vai lá e mata o cara errado. Então, assim, eu vejo como uma crítica a essa meio que imediatismo do movimento, né? E também no diálogo com o professor, né, no trem, onde, tipo, ele pergunta, o que vocês vão fazer depois de explodir a faculdade, né? E ela não sabe responder, né? Então eu vejo uma crítica meio que a tudo isso do movimento comunista francês. Mas eu também vejo um apoio do Godard, assim, de ser um adepto do pensamento do Mao Zedong, né, até pela época. Então eu queria saber se eu estou meio viajando, assim, ou se faz um pouco de sentido, talvez. Acho que como eu falei, o filme ele tem uma série de contradições
E aí eu pensaria, voltaria, né, acho que numa contradição para mim que é bastante forte e evidente, está nas duas personagens das mulheres, né? Tem uma cena em que eles estão bem no começo do filme, que eles estão naquela sacadinha, né? E inclusive esse é o momento até que me parece que ele se aproxima bastante, né, do Pierrot Le Fou, acho que com essa coisa mais teatralizada e tal, ela faz essa dança, e mesmo de 2 ou 3 coisas que eu sei dela, né? E eles estão ali são 2 casais, né? Aparentemente são 2 casais. E aí eles estão com os casais trocados, né? E o personagem do Jean-Pierre Lot, como que é o nome dele no filme? Guilherme, né? Guillaume. E a hora que termina, o Guillaume dá uma batidinha na bunda dela, né? O que não acontece com a outra personagem. Então, veja, eu tenho muito medo de fazer algum tipo, né, fazer as transferências, os discursos de gênero ou feminismo e aplicar isso em tudo. Eu acho bem perigoso quando a gente faz isso. E eu estou falando isso eu como uma mulher feminista e, enfim, né? Mas vejam que ela é a personagem periférica, né? Então ela é a personagem que vem do campo, ela é a personagem que tem essa ingenuidade e ela é a personagem que o tempo todo é ridicularizada justamente porque ela não é uma intelectual, né? Então e ela faz as perguntas mais serão as perguntas mais ingênuas, né? Nesse sentido. O que é uma análise? Né? Ela não sabe o que é uma análise. Né? E ela é ridicularizada por isso. E ela que leva um tapinha na bunda. Então, eu acho que a contradição, e o Godard mostra isso, inclusive, aí eu vou perguntar isso também para o Arthur, né? Se isso é possível ver em termos de técnica de filmagem. Né? Como ele faz isso também, ele vai mostrando essa dialética com as próprias imagens, né? E essa é uma contradição do filme. Então, quer dizer, bom, você é um intelectual e um intelectual de esquerda que está aqui brigando, né, lutando pelo direito de classe e tal, mas, no entanto, o único personagem que fala de luta de classes e que realmente vai colocar no centro do discurso do filme o que é o centro do discurso do Marx, que é a luta de classes, né, é o personagem do Omar, porque os outros eles estão sempre assim, com essa coisa muito idealizada de esquerda. Né. Então, acho que tem essas, né, como eu falei, tem essas contradições, e essas contradições elas justamente mostram esse apontamento crítico do próprio Godard, né, dessa esquerda burguesa, que seria uma esquerda burguesa, né, uma esquerda que conhece as coisas a partir do livro, mas nunca botou a mão na massa. Né, e a outra que está ali, que sempre botou a mão na massa, mas que continua sendo posta à margem mesmo ali, né? Então, acho que também uma cena acho que a cena que o próprio Omar vem, queria só fazer um comentário sobre ela, porque eu acho que ela é bem interessante. Então, eles estão todos ali, a câmera ela está aparentemente na varanda, né? Na sacadinha, e ela vai fazendo esse percurso aí, né, de um vai e volta. Então, é como se o Godard tivesse ali mostrando 3 salas distintas para 3, eu acho que com 3 motivos muito diferentes e figurações diferentes. Então, o Omar, que é o cara que fica ali como um professor, ele sim está falando do Marx, ele sim está falando de uma esquerda progressista, né? De uma esquerda, não sei se progressista, mas de uma esquerda, pelo menos, com consciência de classe. E esse é o fundamento da esquerda do Marx. Né? E aí, na frente dele, os estudantes, né? E todos eles tendo o mesmo gesto do intelectual, né? Prestando atenção no professor e fazendo anotação, anotação, anotação. E na ponta, ou seja, quem está no final, né? É a Ivone, com uma roupinha que parece que ela está de camareira ou, né, qualquer um outro subemprego, né? E ela está engraxando sapato, ela está engraxando sapato de estudante de esquerda burguês. Né? E o Godard faz isso, né? Quer dizer, a câmera ela vai e volta, ela vai e volta. Eu sempre me perguntei, né? Mas por que essa câmera ela vai e volta? E ele para e mostra, ele para e mostra. É como se ele estivesse mostrando 3 janelas. E, de fato, está mostrando 3 janelas. Né?
Então, não sei se respondi a sua pergunta, mas é isso, né? E eu acho que também, no fim das contas, assim, falar um pouco que o Godard era um cara super político e tal, não sei o quê, sinceramente, para mim o Godard era um cara que estava preocupado em fazer cinema e causar e polemizar. E é um cara genial nesse sentido. A preocupação do Godard era fazer cinema, meu. Eu não sei se o Godard era um cara assim politizado, obviamente, intelectual, inteligente, lia, né? Mas não sei, eu acho que a gente pode mais pensar no sentido do que o Arthur falou, de um cinema politizado do que um cinema que faz política. Acho que é isso. Eu também, só complementando, eu acho que, né, mais do que essa coisa do cinema politizado, do Godard sentia a necessidade de fazer um filme sobre política, ele estava dirigindo o olhar dele sobre aquilo que estava pegando na França naquele momento, em Paris. Tanto que poucos meses antes do maio de 68, e se eu não me engano, não sei se foi o primeiro, mas o protesto que tomou mais uma escala maior foi em Nanterre, né? O primeiro protesto do maio de 68 foi na universidade que a Veronique estuda. Então, é exatamente ali que estava se formulando muita coisa do que realmente viria a acontecer e tomaria uma... que ela comenta que tem uma favela ao lado, né? Sim, fica na periferia. Sim, e fica na periferia de Paris. E aí ela fala mal dos caras da Sorbonne, que Sorbonne é lá no meio, mais pro miolo, que é uma coisa mais elitizada. Sim, né? É um campus diferente, né? Sim. Mas, então, o maio de 68 começou para valer na universidade dela. Então, assim, é mais do que, como você falou, além de fazer uma autocrítica e ainda meio que se manter do lado, né, dessas pessoas, eu acho que é dirigir o olhar exatamente para ver o que estava pegando. Ele sabia que ia acontecer alguma coisa grande dali, que ia sair alguma coisa grande dali, mas que não seria uma coisa grande, redentora para todo mundo. Assim, nossa, que é perfeito. Agora tem um novo mundo lindo, que não é nem o capitalismo dos Estados Unidos, nem o comunismo da União Soviética que virou o Stalin. Agora tem a China, agora sim, agora vai. Então, acho que é um olhar mais dirigido para isso. E também, né, acho que, como a Bárbara colocou muito bem, tem a própria forma do filme em si. Né? Tipo, o fato da Ivone estar sempre no fundo das coisas, está sempre fazendo alguma coisa, sempre fazendo um trabalho braçal, enquanto os outros estão discutindo, e em tese, os ideais, as coisas intelectualizadas, que seriam o norte das coisas, mas está 100% completamente desconectado das massas e das pessoas por quem elas, em tese, estariam lutando ou defendendo, que está ali do lado delas fazendo um monte de coisa e elas nem percebem. Eu fiquei pensando agora, você falou, o filme vai na chave da sátira, né? Tem até um quê de absurdo, essa questão de matar o cara errado lá no finalzinho e tal. É uma parte mais cômica, né? Que o Godard gosta disso um pouco também, meio burlesco também, assim, quase o cinema dele. Mas fiquei pensando também se essa crítica dura, assim, as questões, contradições da esquerda, também essa crítica não dá munição para que se comentou muito também no Brasil até recentemente assim, para que a gente tem esses cursos de ciências humanas, filosofia, ciências sociais, tem que tirar isso da universidade ou até da formação do estudante, porque eles não têm nenhum resultado prático, evidente e instantâneo, tal. Porque é um pouco da dialética que ele põe no filme, né? Assim, elas estão só pensando a revolução, mas não conhecem o que é trabalhar de fato, né? Não são camponeses nem operários, né? Enquanto os operários e camponeses não têm tempo de pensar a revolução porque estão trabalhando, então, né? E daí parece que existem dois mundos que não se conectam, tal. E daí parece que o Godard cria toda essa sátira, crítica e reflexão a partir dessa incomunicabilidade dessas classes que estão tentando lutar contra um certo sistema maior, que é opressivo, né? Então, parece que ele está dizendo que assim, a gente nunca vai conseguir vencer essa opressão do sistema capitalista porque essas classes nunca vão conseguir se comunicar, o operário, o camponês, com o estudante universitário, de fato. Né? Não sei se vocês sentem isso também. Com certeza, e acho que cita tanto a Revolução Cultural também justamente por causa disso, né? Porque a Revolução Cultural veio dos jovens da China, né? Eles que tomaram as universidades e a partir daí que derrubaram o governo. Né? Então acho que isso aparece como uma esperança grande, mas aí, como você detectou muito bem, consegue ver que está divorciado esse negócio. Né? No final das contas, por mais que exista essa coisa da força da novidade, dos jovens, dos estudantes e tal, ainda não consegue exatamente se comunicar com as massas que eles, em tese, estariam representando. Sim, tem uma pergunta ali, outra ali, né? Passar para a Luísa primeiro. Mais um comentário. A questão da incomunicabilidade ela é bem interessante porque todas as vezes que ela fala de fazer revolução, ela fala... Tem uma hora ela conversa com o professor, eu acho que era o professor dela, que ela fala que ela vai fazer a revolução por eles, que ela fala por eles e não com eles. Então, tem uma separação
justamente dessas duas classes. Ela, aquela personagem, representa completamente a ideia burguesa, e o filme está constantemente dividindo essas duas. Eu achei isso muito forte. E ela, apesar dela estar sempre fazendo crítica ao individualismo, ela é a personagem que mais age de forma individual no filme todo. E é isso que o filme também vai fazendo a autocrítica nisso, que dentro dos manifestantes comunistas da França naquela época, muitas vezes não tinha organização, tipo, a gente estava estudando, a gente estava teorizando, e muitas vezes a gente queria partir para a ação, mas tinha muito ênfase só na ação, no caso, por exemplo, o terrorismo, e depois disso o quê? Depois disso não tem uma organização. Então, eu acho interessante que o filme também acaba nisso, ele está construindo ainda o que é a organização do marxismo-leninismo. Então, eu achei isso bem interessante. Eu gostei muito como o filme acabou, na verdade, deixando quase como foi bem abrupto, assim, bem dando ênfase mesmo em como a gente ainda está construindo essa organização, como a gente está se organizando ainda, como tem muito para a gente poder desenvolver ainda, que não é somente ação e que não é somente estudo. Os dois juntos e sempre se analisando, e que ainda falta bastante. É isso. Quem quer comentar? O professor aqui de política. Agora vem uma pergunta pesada, hein? Não. Estou ouvindo aqui com a maior atenção os comentários de todos, e é claro, isso é muito enriquecedor. Então, a primeira vez que eu assisti esse filme foi no início dos anos 70. Eu tenho uma idade avançada. E é verdade que a primeira vez muita coisa escapa. E de lá para cá, muita coisa mudou. Mas eu penso que o filme mantém algo muito importante, não só dentro da filmografia do Godard, porque eu vejo esse filme como o mais didático da parte dele, até por conta daquilo que foi salientado aí por vocês, de que ele vai privilegiar a palavra, e isso por um cineasta que mexe e enriquece, né, a leitura das imagens. Mas eu vejo também, ele é didático, porque ele recupera uma profunda discussão e um processo muito enriquecedor num determinado momento da história europeia, mais precisamente da França, quando a Revolução Chinesa desembarca ali, num momento de crise do chamado marxismo stalinista, e essa crise tem um impacto que não é pequeno. Haja vista a questão do aparecimento do Althusser, que era um jovem filósofo num determinado momento e que vai ganhar projeção no início dos anos 50 com uma nova leitura do marxismo para fazer a crítica àquilo que eles entendiam como um marxismo que havia caído no mecanicismo, não é, em função do stalinismo. Mas na crítica do Althusser, você tem também uma forte influência do estruturalismo. E eu até acho, eu não sei, tem uma professora aqui da área de letras, eu vejo esse cinema do Godard, de certa forma, influenciado pelo estruturalismo. Ao mesmo tempo que ele é influenciado, sobretudo nesse filme, até certo ponto, por esse impacto do maoísmo, como uma tentativa de uma espécie de vamos revigorar o marxismo. E em que medida isso ocorria? Ora, o ponto de partida da Revolução Chinesa não foi o operariado, foi o campesinato. E aí, ao contrário do que vocês falaram a respeito da personagem da Ivone, eu acho que no filme, que ela está simbolizando o caráter dessa revolução. Porque, vejam, a Revolução Chinesa, depois, juntamente com o processo revolucionário cubano,
acaba por colocar o chamado terceiro mundismo da preocupação europeia. Não é à toa que o Brasil mesmo passa a ser um país importante. Começa a se pensar, ou pelo menos valorizar, a crítica sobre a realidade brasileira naquele período. Mas a recuperação do Godard, do ponto de vista até do conflito, em torno dos intelectuais franceses, por meio, inclusive, das instituições, você muito bem salientou que esse ponto de partida tem em Nanterre, mas por que em Nanterre e não na Sorbonne? Porque a Sorbonne era o lugar da tradição, era o lugar, em grande medida, do conservadorismo. Para que vocês tenham uma ideia, por exemplo, na área de humanas, na Sorbonne, do ponto de vista marxista, tinha um historiador, que foi até morto na resistência, que era o Marc Bloch. Não é? Muitos estavam querendo entrar, mas na história, por exemplo, não se permitia, por uma visão tradicionalista da história que eles tinham, até do século XIX. Se falava muito de uma história por meio de fatos diplomáticos, né, de personalidades e etc. Os jovens intelectuais, ou pelo menos os pensadores mais novos, foram encontrar um lugar, um espaço na École, sobretudo na 6ª seção da Escola de Altos Estudos de Paris. Então, eu acho que esse conflito está muito bem narrado nesse filme do Godard. Agora, eu não perdoo, cá para nós. Eu não sei se você concordaria comigo. Aquela crítica que ele faz ao Sartre, por se dedicar aos estudos do Flaubert, essa obra do Sartre é um monumento da civilização ocidental. Tá? Aqui no Brasil foi traduzido pela editora a LPM, O Idiota da Família. E por quê? Porque a educação sentimental do Flaubert é o livro que lança o romance moderno. Começa a partir daí. O estudo que o Sartre faz é 3.000 páginas. Eu li assim, numa tacada, porque eu não conseguia parar de ler aquilo, sabe? De tão belo, de tão profundo. Sabe? Eu não perdoo o Godard, eu acho o cara genial, mas não perdoo aquela frase dele a respeito do Sartre. Sabe? E, para finalizar, né, eu acho que ele tem, de fato, um elogio à palavra que é fantástico. Não é à toa que a gente deve prestar atenção naquelas frases que eram escritas na lousa. Tem uma delas lá que vai caracterizar um bom momento até político nosso hoje em dia, que é uma referência, claro, do quadro histórico francês. Mas o cara escreve: a inteligência está com a esquerda. E a direita tem a inteligência golista. Não é? E, no final, essa crítica, né, ao partidão de lá, né, o Partido Comunista Francês, que havia aderido à política do De Gaulle. Não é? Afinal, desde a guerra, o grande problema, desde a guerra. É bom que se diga, quando termina a guerra, o Stalin e o stalinismo têm um momento de glória, eles estão no céu. Pouco tempo depois, eles vão conhecer o inferno. Né? Mas tem 4 ministros franceses compondo o governo provisório na França, que vinha do Partido Comunista Francês. E o Partido Comunista Francês gostou de pertencer ao poder. Né? E aí eles pretendiam manter uma aliança com a ala republicana, né? Que é chamada os republicanos civilizados, né? Que é a ala do De Gaulle. Né? Mas essa ala apoia a guerra da França contra a Argélia, e que é uma guerra colonialista. E o Partido Comunista Francês vai apoiar. E aí muitos intelectuais que ainda militavam no Partido Comunista Francês vão deixá-lo. Caso uma das maiores figuras, o caso do Jean-Pierre Vernant, né? Só para dar um exemplo. Mas o filme, eu não sei, eu também não concordo com essa tese de que o filme tem usado, às vezes, alguns clichês. Eu acho que ele é didático, sem cair numa visão assim, mais superficial. Não é? Enfim, era um pouco isso que eu gostaria de anotar aí.
Não, falou super bem, pô. Não, Vocês é bom, querem a gente complementar? aprende, né? Essa questão do estruturalismo, Pedro, eu lembro que o Godard comenta que ele chegou a convidar o Roland Barthes para participar do Alphaville, mas ele não quis fazer uma ponta tal, apesar de admirar o cinema do Godard, porque ele tinha medo de ficar ridicularizado no filme, assim, né? Mas volta e meia, Godard, Viver a Vida tem um filólogo lá também que conversa com a Ana Karina no final sobre o sentido de algumas palavras, né? E acho que a questão que você ressaltou no seu comentário da palavra, nesse filme a chinesa ela se torna também visual, né? Se torna imagem. Mas até no próprio filme se fala também do som e da matéria da palavra, né? na chinesa. Como é importante, né? Ah, do imaginário com a realidade. Tem isso também, né? Que ele fica falando que não é importante. Sim. Sim, e ele cita Outset também, né? Sim, sim. Bom, mas é isso. Vocês querem complementar também alguma coisa do Barthes, do estruturalismo? Ou... Ah. Professora de letras, vamos lá, estruturalismo. Não, nem trabalho com isso. Aliás, tenho altas críticas, muitas, com relação ao estruturalismo. Assim, não sei, acho que é interessante sempre a gente pensar no filme, não de uma maneira isolada, né? Mas pensar no filme, assim, pensar meio que na obra geral do Godard, embora seja muito difícil, né? Porque são milhões de filmes, o Godard morreu há pouco tempo. Mas eu acho assim, nesse filme especificamente, né, eu acho que eu concordo com você, é um filme, você fala de um didático, né, talvez uma coisa meio pedagógica, enfim. Mas tem duas coisas. Eu acho que esse filme é muito o que foi o Godard em toda a obra, no sentido mesmo de ter uma consciência, da técnica, né, da técnica do cinema enquanto dispositivo e no seu sentido mais material possível. Esse é um ponto, né? E eu acho que essa relação com a palavra e sobretudo com a palavra escrita, né? Eu acho que daí que eu falo que o Godard ele é muito, está chamando de estruturalista, eu prefiro usar o termo materialista no sentido mesmo de pensar enquanto um meio. Ele tinha uma obsessão pela escrita e tanto isso é verdade, né, que a gente vai falar não de palavra, mas de escrita, e escrita enquanto uma convenção, daí o estruturalismo que você está falando, né? Então, assim, o que é a escrita? A escrita ela não existe. É uma convenção, ela é inventada, certo? E é uma imagem. A escrita é uma imagem. Ela é uma imagem codificada. Se a gente não conhece o código, ela é só uma imagem. Não mais do que isso, né? E eu acho que essa consciência, nessa relação entre imagem e palavra, ela nunca esteve separada na obra do Godard. Então, um filme, por exemplo, como... acho que ficou como roteiro de Passion, Scénario, né? Scénario do filme Passion. Que ficou como roteiro do filme Passion, que, inclusive, ele faz... Antes, né? Ele faz antes? Não, agora não lembro. Não, é de 82, os dois. Ele faz antes do Passion, porque ele fala que ele quer ver o filme antes de escrever o filme. Então, ele faz um filme, que é um filme que eu adoro, inclusive, da década de 80, que já é um outro Godard, né? Assim, acho que tem outra pegada a obra do Godard na década de 80. E é um filme de 82, e aí ele faz um roteiro do filme, só que um roteiro filmado. E essa relação com a escrita, que o Godard vai ser muito chamada, a obra dele, né? Vai ser sempre chamada de um cinema de escrita, ou uma escrita de cinema. E nesse filme, em que ele, uma espécie de making of, em que ele vai falar então como que ele fez o Passion, né? E aí o filme começa, ou todo o filme é isso, mas o começo do filme, então, é o Godard, aparentemente, na sua casa, acho que era na casa dele mesmo, ele numa puta ilha de edição, com uma tela na frente,
E tem a máquina de escrever, que sempre é um dispositivo, né, que aparece no Godard. Então, vejam que existe sempre essa materialização da escrita, né, a partir dos objetos, os meios que produzem a escrita, né. Então, no caso dele, que já vai usar o vídeo também, né, esse filme de 67 é um filme em que ele já tem algum tipo de incorporação, né, do vídeo, que é uma coisa que vai se tornar outra obsessão dele na década de 70 e 80. Então, essa palavra está inscrita na própria imagem, né? Ela está ali, ela é uma imagem. Ela não está como um signo para representar alguma coisa. Por isso que eu acho que o estruturalismo ele não dá conta, né? E aí, nesse filme, então, voltando, né, nesse roteiro do filme Passion, então, o filme começa, ele tem uma tela em branco e ele começa meio que falando com ele mesmo, na verdade, é com um espectador, né, que é o seu interlocutor, e ele vai falar, olha, essa é uma tela em branco, e como é que eu vou pensar, então, a construção do filme? Isso, na verdade, é como a página em branco do Mallarmé, que é o cara lá do século XIX que vai pensar justamente nessa materialização da escrita. Ele vai falar, ora, literatura, né, poesia, não é uma coisa que aparece porque tem uma iluminação, uma inspiração. Não, ela é uma materialidade, né? Então, e o sentido passa por essa materialidade. Então, se o Godard colocar, por exemplo, né, lá no acossado, então aparece um jornal, aparece lá a Patrícia, né, ou como é que é o nome? Herald Tribune? Não, outro personagem. O Jean-Paul Belmondo? Como é que é o nome dele? Gente. Michel Poicart. Michel Poicart, isso mesmo. Então, ele aparece lá lendo, né? Ele está lendo, acho que é ele que lê o jornal da própria prisão, outro que ele está sendo procurado e não sei o quê. Então, aquilo ali é um meio, né? É um meio de encontrar o significado daquilo que vai aparecer no filme. Na chinesa acontece a mesma coisa, talvez um pouquinho diferente, porque aquilo está na própria... A palavra ela está o tempo todo, né? Ela é uma presença visual o tempo inteiro. Ela é uma presença visual a partir da escrita. E nesse filme, então, no Passion, ele vai falar, olha, isso aqui é a minha página em branco. Como é que eu vou escrever um cinema? Então, eu não quero. Como é que eu escrevo um roteiro a partir de imagem e não a partir da escrita? Não vou escrever o roteiro. Eu vou escrever o roteiro com a imagem. Mas como é que eu vou fazer isso? Então, como é que eu vou pensar essa cena, né, sem escrever essa cena? Tem várias lendas em torno do Godard, que ele fazia improviso, né, de que ele não fazia nenhum roteiro. Não sei se eu acredito muito nessa história de que ele não fazia nenhum tipo de roteiro, né, chegava lá e só filmava e tal. Acho que não é muito assim, mas... Em alguns filmes havia um argumento, né, que é um texto, sei lá, de 12, 15 páginas, sim. Resumindo a trama. Mas outros havia roteiro grande, assim, o Desprezo tem um roteiro de mais de 120 páginas. Mas ele sempre, né, ele tem essa coisa, né? Depois, numa fase da vida, ele fala que já não escreveu mais. Depois desse filme, inclusive, eu acho, né? Se eu não me engano, depois desse filme. Depois da chinesa. É que ele começa a abandonar o... Aí que começa, eu acho que, ou pelo menos a crescer a história de que não tem roteiro. Fica essa lenda, né, em torno dele. Porque o roteiro é uma invenção da indústria do cinema para o produtor saber quanto vai custar o filme. Ou seja, ela é uma peça associada inicialmente a uma visão monetária do cinema. Porque o produtor precisa saber quanto custa o filme. Como é que ele vai saber? No roteiro você vai ter descrição das locações, quantos personagens, ele vai conseguir calcular o cronograma de filmagem a partir do roteiro. Então, o Godard acha que, no fundo, o roteiro foi criado como uma peça da indústria para controlar a criatividade dos cineastas. Né? E houve um momento que não se fazia roteiro no começo. Buster Keaton não tinha roteiro. Eles conversavam sobre algumas coisas e filmavam. O que é curioso, né? Porque assim, de pensar que a década de 60, por exemplo, especialmente na França, que é o momento que essa geração, essa galera do cinema da década de 60 na França, né, que depois ficou conhecida como Nouvelle Vague e tal, eles têm uma relação super próxima com o novo romance francês, que seria também os intelectuais da escrita, né? Então, não à toa eles, né? O Robert Greer vai ter uma relação forte, né, com a Marguerite Duras, como vai ter também, na verdade, todos eles ali. E é interessante porque muitos desses escritores, né, ligados à Nouvelle Vague, muitos desses escritores começam a escrever roteiros, romance-roteiro, né?
Então, essa aproximação, né, entre uma escrita que seria comumente do cinema, como um roteiro, mas não, eu acho que o argumento, né? Esse roteiro mais técnico que acho que sai desse lugar do roteiro mais técnico e tenta se aproximar muito da literatura, né? O argumento é um texto corridão, como se mais fosse exato. É um resumo da trama, assim. Exato, exato. Não, tem tudo a ver. O Godard é cheio de contradições, né? Essa aí é mais uma das contradições. E também, só para pegar esse gancho da palavra, tipo assim, né, o Godard, ele começou a ficar conhecido como crítico, né? Então, tipo assim, também era uma escrita a partir da imagem, de novo, né, também, não o processo inverso. Você é uma pessoa que vê as imagens, interpreta e produz um discurso a partir daquilo. Então, também a palavra, como a Bárbara apontou bem, no cinema do Godard, ela tem toda essa outra carga, né? Tipo assim, uma pessoa, não é um filme sobre uma pessoa que escreve, não é um filme sobre uma pessoa escrevendo. É a palavra que é o personagem, e a palavra escrita. E para concluir essa questão só, tem um momento também que ele fala que não queria fazer filmes ficcionais no sentido tradicional, e sim ensaios, né? Como se o filme fosse um ensaio, uma especulação, uma discussão de uma ideia, né? E acho que a chinesa é um belo exemplo disso, né? Pessoal, então... sim. Sim, totalmente. Sim. Legal, professor. Pessoal, então, assim, com esse comentário, né, da relação do Godard com a palavra, que até comentei sempre nos debates que o último filme dele chama A Imagem em Palavra, né, no Brasil, resumindo a sua obra, a gente encerra essa primeira mostra do Godard aqui em Londrina. Como eu falei para vocês no começo, né, a gente tem ideia também de colaborar novamente com a programação do Espaço Vila Rica com outras mostras temáticas e também algumas exibições de filmes contemporâneos e também produções locais, né? Então, queria agradecer novamente o Espaço Vila Rica, né, pela essa parceria na Mostra Godard. Agradecer novamente os nossos debatedores, que muito gentilmente cederam aqui ao desafio, né, de comentar Godard. E a vocês também, que nesses 5 sábados, né, vieram aqui ao Vila Rica. Muito legal prestigiar um cinema de rua no centro da cidade, né, que foi reinaugurado no ano passado. No primeiro fim de semana a gente concorreu com Barbie e Oppenheimer, olha só. E agora terminou concorrendo com Besouro Azul, mas estamos aqui resistentes, né, para um cinema não hegemônico, com outra linguagem e tal. E é isso, então, valeu mesmo pela presença de vocês, obrigado, e que vocês fiquem também animados para verem mais filmes do Godard, porque a gente passou só 5 dos mais de 100 filmes que ele fez, entre curtas, séries de TV e longas, então foi só um pedacinho, assim, um pouco dessa obra imensa, tá bom? Valeu, obrigado, até mais, então. Tchau, tchau.